Olá, eu me chamo Yasmin Marília e hoje eu vou responder a prova de segunda chamada do professor Tiago Alisson, da Universidade Estadual do Maranhão, em relação às nulidades processuais penais em decorrência da inobservância à ampla defesa. A prova é dividida em 4 questões e eu vou falar sobre cada uma delas aqui. A primeira questão diz respeito ao amparo dado a essa temática no ordenamento jurídico brasileiro. E para falarmos sobre nulidades processuais penais em decorrência da inobservância à ampla defesa, é preciso conceituar primeiro o que de fato é a ampla defesa. A ampla defesa é um princípio constitucional, está expresso em texto constitucional, que garante que o acusado tem o direito de se defender, de apresentar provas ao seu favor, de saber do que está sendo acusado, de contestar aquelas provas que estão sendo produzidas contra ele, de arrolar testemunhas, de se manifestar ao longo do processo em relação a algo que seja indevido. Então, é de extrema importância que o sujeito ele tenha o direito à ampla defesa, porque se observarmos ao longo da história, houveram diversos momentos em que, por questões políticas, étnicas, sociais, pessoas foram acusadas, pessoas foram presas e até mesmo mortas de forma arbitrária, por utilização indevida do poder daqueles que detinham o poder da época. Por isso, faz necessário a ampla defesa. Por isso, a inobservância à ampla defesa, que é uma garantia constitucional, fere direitos do acusado e enseja nulidades processuais. Nulidades processuais são vícios em relação à formalidade do processo, e esse vício pode gerar consequências diversas a depender do tipo de nulidade que estamos falando. É importante falarmos também sobre a importância da instrumentalização do processo, uma vez que garante que o processo seja julgado de acordo com o rigor expresso na lei, que a verdade real ela possa ser mais aproximada do nosso ordenamento jurídico e que os casos eles sejam julgados de forma mais justa possível. Dessa forma, cabe destacar agora qual a diferença entre nulidades absolutas e nulidades relativas. No primeiro momento, nulidades absolutas, elas ferem diretamente o interesse público e a ordem jurídica. Elas podem ser decretadas ex officio pelo juiz. Elas possuem um caráter um pouco mais sério. Elas não podem ser sanadas nem convalidadas e as partes não precisam se manifestar em relação a elas. A título de exemplo, tomemos a falta de constituição de defesa do réu no processo. Em contrapartida, as nulidades relativas são um pouco mais brandas. Diz respeito às partes e estas precisam se manifestar no processo, sobre o risco de preclusão. As nulidades relativas, elas podem ser sanadas se alegadas em momento oportuno, e um exemplo disso são as faltas de intimação no processo, em relação a algum ato. Agora, falando sobre a regulamentação jurídica no campo internacional, é importante destacar que a ampla defesa ela é um campo referente aos direitos humanos, ou seja, há diversos tratados internacionais, jurisprudência de tribunais supranacionais, entre outros, em relação a essa temática, com o objetivo de garantir que os estados eles respeitem o direito do acusado de se defender, de apresentar provas ao seu favor. Alguns tratados importantes serem destacados é o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Agora, falando um pouquinho mais sobre esses tratados internacionais, vou falar agora sobre 2 mais especificamente. O primeiro é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o segundo é o Pacto de São José da Costa Rica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, instaurada em 1948, traz uma série de direitos fundamentais e inalienáveis a todo ser humano. E é importante destacarmos aqui, para a relevância dessa temática, o artigo 10 e 11º. O artigo 10 vai trazer que toda pessoa ela tem o direito de ser ouvida por um tribunal independente e imparcial, um tribunal que não tenha juízo de valor, um tribunal que seja imparcial em relação a não haver um julgamento prévio em relação àquele que está sendo acusado. Também, no seu artigo 11, vai falar que
acusado ele deve ter garantia de defesa. Ele deve apresentar a sua defesa, ele não pode ficar ao léu sem ter alguém que vai defendê-lo. E, em contrapartida, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi instaurado em 1969 e recepcionado pelo ordenamento jurídico como status supralegal, vai trazer em seu artigo 8º também o direito a defensor público. Ou seja, vemos nesses dois tratados que o quão importante é para o acusado ele possuir meios de defesa, ele ter como se defender, ele não ficar sem o seu devido processo legal, de forma geral. Então, o Brasil ele acaba recepcionando essas normas. Nós temos previsões legais dentro do nosso ordenamento, dentro da Constituição Federal, sobre a ampla defesa, mas também há previsões internacionais que se aplicam não somente ao Brasil, mas às demais nações, tamanha a relevância dessa temática, tamanha a importância da pessoa que está sendo acusada de fato se defender. Agora, em relação a eventuais questões controvertidas acerca da temática, tomemos como exemplo o artigo 563 do Código de Processo Civil, que vai falar que não há nulidade sem prejuízo. Então, um ato que ele foi, de certa forma, feito de forma errônea, mas que atingiu a sua finalidade e não gerou prejuízo para nenhuma das partes, não precisa ser invalidado. Então, por exemplo, a citação ao réu feita com seu nome levemente modificado, mas que mesmo assim o réu tomou ciência e se manifestou no processo. Bom, não houve prejuízo para nenhuma das partes, então esse ato ele continua sendo válido. Assim, fazendo um gancho com a última questão em relação aos avanços jurisprudenciais da temática ao longo dos anos, tem-se a súmula 523 do STF, que vai falar que a ausência de defesa é nulidade absoluta, conforme eu já falei anteriormente. Só que essa nulidade somente vai ser absoluta se ficar comprovado prejuízo ao réu, que foi o que eu falei em relação a questões controvertidas sobre as nulidades processuais. Nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o informativo de número 837, de 17 de dezembro de 2024, do STJ, que vem trazer que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja essa nulidade absoluta ou relativa, ela necessita de efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem o qual não há que se falar sobre a invalidade do ato processual. Então, vemos que os recentes julgados eles possuem essa mesma linha de raciocínio, esse entendimento de que precisa se demonstrar o prejuízo às partes para que esse ato ele seja invalidado, porque pensemos, se o ato ele foi feito de uma forma não 100% correta, mas atingiu a sua finalidade, por que torná-lo inválido, sendo que a sua finalidade foi atingida? E, caso fosse invalidado, iria simplesmente postergar o andamento do processo e tornar ainda mais demorado o sistema em que nós estamos inseridos, que sabemos que já é extremamente complexo e abarrotado, enfim, e a nossa intenção é justamente o contrário, gerar celeridade processual e gerar a resolução das questões que estão sendo postuladas. E com isso, falamos acerca das nulidades processuais penais em relação à inobservância da ampla defesa, trazendo um aparato jurídico histórico brasileiro sobre esse tema, trazendo também os últimos avanços jurisprudenciais sobre esse tema, frisando que é um tópico que tem relevância não somente em caráter nacional, mas também internacional, uma vez que diz respeito a direitos humanos fundamentais e também previstos na Constituição Federal. Trouxemos também questões controvertidas sobre esse tópico, que é de extremamente relevância e de debate e que possui avanços e mudanças. Dito isso, encerro a minha fala e a minha avaliação, lembrando que esse foi apenas um prelúdio de um debate tão rico quanto esse e relevante para essa área jurídica. No mais, presto meus agradecimentos ao professor Tiago Alisson, que lecionou brilhantemente
essa cadeira de Direito Processual Penal na Universidade Estadual do Maranhão, fazendo com que fosse desperto não somente em mim, mas nos demais colegas o interesse sobre essa área de conhecimento, de estudo que é tão importante para o direito brasileiro.